Amigo síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, condomínio é papo popular. Vem pra cá, mais de 10 anos entregando conteúdo de qualidade pra você, amigão síndico, pra você, amiga síndica, ter mais tranquilidade na sua gestão. Já convido que tá chegando também. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, ó. Se inscreva no canal, curta, ativa o sininho aí e comenta. Isso ajuda bastante a poder entregar mais conteúdo para o universo condominial. E hoje, muito feliz recebendo aqui meu amigo Dr. Cláudio Viana. Fala, doutor! Opa, Tiagão, como vai? 1001%. Prazer enorme estar aqui. Eu tava sumido, né? Mas voltei, né? Tava com uns problemas aí. Voltei pra ficar. Pra ficar. Exatamente. Mas é aquela perguntinha, né? Será que tem uma bagunça aí? Tem uma treta? Condomínio tem isso daí? Hoje tem coisas interessantes, meu jovem, minha jovem. Então, vamos primeiro falar nossos apoiadores, né? Vamos lá. Fazer logo vender o peixe para você ficar mais tranquilo. A gente faz o programa com mais tranquilidade, né? Vamos lá, Silas! Ó, o primeiro apoiador, não posso esquecer de falar. DS Condominial, a maior garantidora do Brasil, pessoal. DS Condominial, 30 anos garantindo condomínios, mais de 1000 condomínios atendidos no Brasil todo. E é tranquilidade, pessoal. Você tem uma garantidora no seu condomínio, você não vai ter surpresa com inadimplência. Cara, é um investimento que o condomínio faz na tranquilidade, no dia a dia do condomínio. Inclusive, é uma forma também de a gente diminuir as taxas ordinárias, porque a inadimplência vai ser menor, então automaticamente fica mais tranquilo fazer o rateio das despesas. Então, bora a tua agenda aí, ó. DS Condominial, a maior garantidora do Brasil. Ó, segue lá, @DS Condominial. Muito conteúdo bacana também para os síndicos e síndicas do Brasil afora. Vamos lá, Silas! Olha aí, ó. Cadê você, meu amigo Marcelo? Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, pessoal. Cicobi DF1000 é um banco especializado em condomínio. Tem uma agência aqui em Taguatinga Centro. Tem um setor só para cuidar de condomínio. Uma coisa bacana, você chega lá, já tem uma entrada diferenciada, um atendimento de primeira. É um banco que conhece o dia a dia dos condomínios, conhece a cidade dos síndicos. Inclusive, se você é de Goiânia, tem uma agência também do Cicobi DF1000 em Goiânia agora também. Lembrando, pessoal, que todos os nossos apoiadores, eu vou deixar no rodapé do vídeo do YouTube os contatos. Então pega aí, vê lá, Marcelo, Cicobi DF1000, manda um zap para ele e vai lá conhecer a agência, saber das taxas. Se você é do Goiás, vem para cá que é Cicobi DF1000 agora em Goiânia também. Vamos lá, Silas, olha aí, ó. Gabriela, como é que tá você, minha amiga? Eu espero que seja tudo bem por aí. Tô torcendo aqui para que tudo se organize aí na sua vida pessoal, né? E lembrando, amigão síndico, amiga síndica, uma boa administradora é tranquilidade na gestão do condomínio, né? Ela apoia muito a questão dos contábeis, a questão de informativos, né? Dá suporte para os síndicos nas assembleias também. Então vamos dizer assim, uma consultoria que está sempre ajudando o síndico no dia a dia. E a Facilite da amiga Gabriela aí é referência no mercado condominial. A Gabriela também só trabalhou prestando serviço para condomínio também, então ela é expert para poder atender o síndico aí no dia a dia, suas necessidades. Quero mandar um abraço também para toda a equipe lá, o pessoal que nos atende de uma forma com muita excelência e muita maestria também. Então segue @facilite.condominial. Essa aí é fera, hein? Próximo, meu amigo Silas, olha, ó. Ei, Carol, cadê você, Carol? Carol é da Vitalis Limpeza e Conservação. Quem mora em condomínio sabe como é bom ter o condomínio limpinho. Nós somos síndicos, tem uma boa terceirizada também. Isso ajuda bastante a nossa gestão, né? Que faz parte também, faz a gestão da limpeza do dinheiro do condomínio. E aí a Carol tem mais de 10 anos de mercado, conhece no mercado, especialista em limpeza e conservação. Segue lá, cada dia crescendo mais, pegando mais contratos aí. Amiga Carol da Vitalis Limpeza e Conservação. Vamos lá, Silvio. Toma até uma aguinha aqui, uma aguinha. Olha, tomei água para falar dessa pessoa aqui maravilhosa. Ó. Pessoal, é a Lisiane. A Lisiane é da Atual Forte Corretora de Seguro. A Lisiane também só tem uns 20 anos de mercado. Né? Ela é corretora de seguros, especialista em condomínio. E aí eu vou fazer uma sugestão para você. For contratar o seguro, chama a Lisiane para conhecer seu condomínio. Isso é importantíssimo, porque cada condomínio é uma coisa específica para aquele condomínio. E ela já conhece da área condominial, conhece a demanda do síndico também, e ela vai te ajudar a você contratar o seguro, o melhor seguro para você. Lisiane, Atual Forte Corretora de Seguros. E vamos que vamos! Ó, lembrando que no rodapé dos vídeos aí tem todos os nossos contatos aí, ó. Não posso esquecer do amigo Diógenes da Condominial Engenharia, BSB Engenharia Diógenes, cara, é especialista na área de engenharia condominial. Lembrando que o Diógenes também tem cursos aí para oferecer para o síndico.
síndico, aula virtual. É um cara que está entregando muito conteúdo para os síndicos aí, está sendo disruptivo nessa questão da engenharia condominial e toda na parte de gestão condominial também. Ele vem agregando bastante. Lembrando que no rodapé do vídeo tem aí os contatos de Jorge também. Procure ele, dá consultorias aí, curso, um cara extraordinário aí que vem transformando a gestão condominial, né? Vamos falar de que agora, meu amigo Silas? Vamos falar da síndico, né? Ó, então é o seguinte, ó, dia 15 de agosto, bota no teu calendário, 15 de agosto é o dia de todos os síndicos se confraternizarem para um dia de acolhimento, aprendizado e muita festa. Síndico Expo, aqui em Brasília, dia 15 de agosto. Então é um dia de celebração, de muita paz, de muito acolhimento e é um evento bem organizado, já é um evento nacional que em agosto chega aqui em Brasília. Lembrando que vou passar o vídeo daqui a pouquinho e vou fazer o seguinte, vou deixar no rodapé do vídeo a inscrição. Então você é síndico de Brasília, do entorno ou de outro estado também que queira conhecer Brasília, é uma data muito bacana para você poder aprender e conhecer Brasília também. Quem é de Brasília, pessoal, vamos propagar isso, vamos compartilhar esse link aí para que a gente tenha, encher aquele local lá e que seja de muita alegria, de muito aprendizado e acolhimento. Silas, roda o vídeo aí para nós, da amiga Ana, da Síndico Expo. Síndicos de Brasília. Nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no IPCA Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no IPCA Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. Isso aí! Gostaram do vídeo? Essa aí é a minha amiga Ana, ela que promove essa revolução no universo condominial há vários anos com esse evento maravilhoso, Síndico Expo, e chegando em Brasília, dia 15 de agosto, conto com você. No rodapé do vídeo tem a inscrição do vídeo, a inscrição do evento, venha para cá para a gente poder compartilhar conhecimento, acolhimento, trocar ideia e aprender. Lembrando, conhecimento é poder! Vamos que vamos então, agora vamos pro nosso plantão, tira dúvida, né, doutor? Vamos lá. Até cansou, né? Só nota 10 aí, né? Só fera, graças a Deus. Ó, então vamos lá, vamos mandar essa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Plantão, tira dúvidas! Então vamos começar? Vamos lá. Você já andou de Uber, doutor? Já. Você gosta? Gosto. Bom, né? É bom, né? É melhor do que dirigir, né? Então vamos lá, Gessé. Primeira pergunta do dia da amiga Gessé. E o título é Cobrar valor do Uber do morador. Eita, que será essa treta, hein? Cobrar valor do Uber do morador. Vamos lá, Vamos fiquei lá. curioso com essa daí. Olá, sou um inquilino novato no condomínio. Aconteceu que eu estava dormindo e como cheguei tarde, coloquei o meu carro na frente de outro carro. E aí fala que é vagas rotativas. Sim. E outro morador precisava sair e não acordei, pois o celular não fez barulho. Acontece que demorei cerca de 30 minutos quando acordei e vi a mensagem da portaria e ligação. O outro morador foi de Uber, que totalizou quase R$50 ida e volta, e o condomínio diz para ele que automaticamente eu terei que pagar esse valor de Uber, porque não tirei o carro. Disseram que descontam no condomínio, mas eu não agi de má fé. E, aliás, pelo que vi no regimento interno, não fala nada sobre isso. Além também de não estar escrito que eu poderia deixar a chave na portaria. E eu também não sabia de nada disso. Eles podem cobrar o Uber? O condomínio pode cobrar o Uber do condomínio, doutor Cláudio Viana? Qual o nome do nosso amigo aí? Gessé. Gessé, em primeiro lugar, não estacione seu carro na frente de outro carro. Procure sua vaga, se organize, porque você causou um incômodo a esta pessoa. Vai que fosse coisa de saúde, né? Vamos supor, isso que eu ia falar. Vai que a pessoa tem um problema de saúde, tem uma consulta marcada, tem uma entrevista de emprego marcada e você pode ter causado um grande dissabor na vida daquela pessoa, né? Agora falando da parte do condomínio, né? O condomínio, eu vi que o condomínio está atuando como advogado nessa questão aí, porque ao meu entender, isso é uma relação privada. Um vizinho contra outro vizinho. O vizinho colocou um carro na frente do outro, né? Que o outro foi obrigado a pegar um Uber, né? Então esse vizinho poderia sim cobrar judicialmente o pagamento desse Uber, né? Esse dano, esse custo, né? Esse custo ele teve. Agora, o condomínio agir em nome desse proprietário que foi prejudicado, isso não tem previsão legal, né?
O condomínio não é procurador, né, de um condomínio, o condomínio não é advogado, não é representante daquele condomínio. Então, o condomínio está entrando numa esfera que não lhe compete, né? É uma esfera particulares entre particulares. Então, eles têm que decidir entre si. Se o condomínio faz essa cobrança diretamente no boleto, essa cobrança é ilícita, é inválida. Né? O nosso amigo Gessé não vai ter a obrigatoriedade de estar pagando. Gessé, antecipa lá, liga pro seu vizinho e fala assim, quanto que foi o Uber aí? Né? Foi tantos reais, toma aqui. Desculpa, pede desculpa e faz o pagamento. Agora, você, síndico com condomínio, se você esteja fazendo isso no seu condomínio, isso não é correto, não é legal. Por quê? Porque isso não faz parte da competência de um condomínio. E doutor, isso é muito importante, né? Sim. Eu estava pensando no bastidor que eu tive uma situação parecida esses dias, um morador reclamando barulho do outro morador, né? Eu falei assim, o que a gente pode fazer é mediar, né? Tá conversando entre as unidades, mas assim, você tem que processar. Eu falei, eu não posso usar o jurídico do condomínio a favor de uma pessoa. Tem que ser em favor do coletivo, porque eu percebo que as pessoas se perdem nisso, né? Acho que o condomínio tem a obrigação de resolver uma situação entre as unidades, né? Igual você muito bem falou, né? Acho que o condomínio tem esse poder autonomia para resolver problemas pessoais, né? Esse problema do Uber, né? É um problema da coletividade, a coletividade que foi prejudicada? Não. Foi um morador, um vizinho para outro vizinho. Então, síndico, rever essa situação, esse procedimento que não está correto, tá bom? Adequa essa questão e conversa, né? Faz uma mediação entre os moradores e tenta resolver esse conflito de outra forma, sem colocar o condomínio no meio. Até mesmo por quê? Porque se a pessoa paga aquele boleto, quem que está recebendo o dinheiro? Condomínio, né? É o condomínio. E o condomínio para repassar e para prestar contas disso, para justificar um dinheiro que entrou, depois saiu, por quê, quem autorizou, né? O síndico acaba tentando resolver o problema e acaba criando mais 3. Complicado. É verdade, né? Lembrando, pessoal, indicar para vocês um curso muito bacana, Centro de Mediadores. Eu tenho um curso de mediação de conflitos, que é um curso maravilhoso, é um curso que você pode fazer virtualmente, eu venho fazendo aí, e é um curso muito bacana, que agrega bastante mesmo. Estou dando aula de comunicação não violenta, né? É muito interessante, é um comportamento que pode ter no dia a dia ali que pode fazer a diferença. E lembrando, amigão síndico, você está ali para mediar uma situação entre as unidades e das unidades, né? Porque a gente não pode usar o recurso coletivo para uma causa única, né? Infelizmente as pessoas às vezes não compreendem isso, né? Os moradores, mas toda vez que for questionado, passa a explicação. Sim. Ou melhor, passa o link do programa para eles entenderem, compreender um pouquinho. Porque assim, uma coisa que eu vejo, doutor, que muitas vezes o cara acha que é o síndico, né? Gente, não é o síndico. Existe uma convenção, existe uma regra ali. Existe procedimentos, seguida, né? E cabe a gente colocar ela para ser seguida, né, doutor? Exatamente. Né? Condomínio, o síndico. O síndico tem que fazer nada mais, nada menos do que está escrito na convenção, no regimento interno que é definido na Assembleia. Se o síndico está fazendo uma coisa fora disso daí, o síndico pode ser responsabilizado por aquilo, pode ser questionado, né? Pode estar entrando numa enrascada, né? Onde não foi chamado, né? E assim, agora eu estou falando, Gessé, eu acho que está faltando para o condomínio hoje consciência coletiva. Uhum. Pô, tu já sabe que causou um dano, vai lá e paga a pessoa e tudo bem, faz parte, ó, falando, tal, desculpa aqui, tá aqui o ressarcimento, não vou fazer mais isso, e vida que segue, né? Acho que está faltando isso também, acho que tem muita criança em condomínio. Porque adulto resolve as coisas, né, doutor? Adulto resolve as coisas, né? Criança briga, né? Adulto senta, conversa e vê qual a melhor solução, né? Te prejudiquei? Quanto que foi o prejuízo? Tá aqui. Não concordo com esse prejuízo, tá aqui o ressarcimento, precisa de mais uma coisa, tá tudo certo? Aperta de mão, tem um bom dia e vocês vão ser sempre vizinhos, por enquanto que vocês morarem naquele condomínio. É verdade. É isso aí! Gessé, nos ajuda aí, então. Já se inscreva no canal, curta, comenta. E você que é síndico, se inscreva no canal também, curta, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Vamos mais uma vaga de garagem. Mais uma questão que no nosso plantão tira dúvida. É a Kellen, vaga de garagem. Da treta. Doutor, quantos anos você atua em condomínio? 13 anos. Sempre parece não de vaga de garagem, né? Vaga de garagem semanalmente tem alguma história. O meu vizinho mesmo lá no meu condomínio, a vaga de garagem dele ali é um problema. Infelizmente o veículo dele está sempre sendo fotografado e sendo exposto no grupo. Maria! Adivinha por quê? Ultrapassar os limites. Limite da vaga de garagem. Exatamente sobre isso. Vamos lá, então. Problema. Aí ele fala o seguinte, ó. O título é vaga de garagem. Ela fala assim, ó. Quais os limites que devem ser respeitados no uso de uma vaga de garagem em relação ao espaço entre as laterais dos carros, incluindo retrovisores? Sim. Qual a distância mínima que se deve exigir de um carro estacionado em uma vaga de garagem paralela, incluso o retrovisor, da faixa que delimita a área privativa? E aí, doutor? A resposta está na própria faixa, né? Existe uma faixa limitadora, geralmente está em amarelo, né? Tá em branco, então aquilo ali é o limite do carro,
Mas aí fica, tem gente que fala assim, não, ali é as rodas, o para-choque que pode ficar pra frente, o retrovisor pode ficar aos lados. Não, o limite ali é do carro inteiro. Para-choque é um componente do carro, retrovisor é um componente do carro, então tem que ficar ali a questão. Ah, mas eu comprei uma caminhonete, né? Igual o Thiago comprou aí uma Dodge Ram, tá? Um jet ski, Posso, né? quis colocar o engate, o jet ski e a caminhonete tudo numa vaga só, e ficou bicando pra fora. Aí não tem como, né? Você tem que comprar o carro, você tem que medir sua vaga pra saber se aquele carro comporta na sua vaga de garagem. Porque senão você tá arrumando uma dor de cabeça. Porque você compra o carro primeiro pra depois saber se cabe na sua vaga de garagem. A ordem tem que ser inversa. Você vê o tamanho da metragem da sua vaga de garagem para depois ver qual veículo que se melhor adequa a ela. E isso é importante. Eu já tive duas situações. Uma foi a caminhonete que você falou. O rapaz comprou, falou, cara, infelizmente não vai poder colocar aí não. Ah, mas eu vou colocar aí minha. Eu falei, tá bom, mas vai ser multa em cima de multa, né? E outra coisa, ainda vai atrapalhar a circulação na área comum, né? Tem essa questão. Sim. E outra foi um cara que colocou um armário, estava autorizado, né? Eu falei, ó, pode colocar armário. Só que você não pode ultrapassar a vaga, né? Então mede direitinho para não ter problema, né? Tiago, tem condomínios que são tão pequenas as vagas de garagem, né? O fluxo de carro, aquela área de manobra é tão pequena, então qualquer 1 centímetro ali que está sendo invadido já atrapalha absurdamente a pessoa que está fazendo manobra. Não é todo mundo que é um bom motorista, né? Consegue manobrar o carro, mas tem pessoas que têm muita dificuldade. Se tem um carro apontando um pouquinho, aquilo ali já dificulta diariamente a vida daquela pessoa. Fora a questão da rota de fuga, né? Em caso de incêndio ou pânico, aquele veículo fora do local adequado pode estar atrapalhando, colocando vidas em risco, na integridade física das pessoas em risco. Então não é um mero capricho do condomínio, né? Houve um estudo prévio, né, dos engenheiros, né, dos órgãos públicos, né, da construtora, do corpo de bombeiro, para saber qual o tamanho adequado para ter as vagas de garagem e a área de manobra, né? Aquele lugar ali não está à toa, naquela medição. E assim, pessoal, é o que ele tá falando, bom senso, né? Eu já tive situações da pessoa, às vezes, não colocar de uma forma, vamos dizer, bem equilibrado a distanciamento, né? E atrapalhar outra pessoa do lado. A gente foi lá, conversou e resolveu. Porque você acha que todo mundo quer que ninguém quer atrapalhar ninguém. Acho que falta esse diálogo, de conversar, falando tal. Tem como afastar um pouquinho para cá, tô com dificuldade de abrir a porta aqui, e até para uma forma de preservar o seu patrimônio também, que pode abrir e bater de uma vez, né? Eu acho que falta esse diálogo entre os moradores, né? Até nessa questão aqui do barulho, essa questão que a gente falou do Uber também. Quem está assistindo que mora em condomínio, não espera o síndico te notificar, não espera o vizinho. Tu já viu, já se propõe ali. Ou você mesmo tá vindo falando, tá, vamos organizar aqui, passa um pouquinho pra cá, passa um pouquinho pra cá, e todo mundo fica feliz no final. Acho que falta essa conversa entre as pessoas hoje. Parece que as pessoas estão com medo de conversar uma com as outras, doutor. Como você falou, as pessoas têm medo de conversar com a outra. Não sei se é porque a gente tá muito ligado, né? Aplicativos de mensagem, acho que acaba esfriando essa relação interpessoal, né? Eu não sei conversar com meu vizinho, né? Não sei o que vai acontecer, é mais fácil, né, eu mandar direto pro síndico do que eu mesmo resolver o meu problema. Mas agora você que tem o seu carro fora da vaga de garagem, tem o risco também de acontecer algum dano no seu veículo. Vamos supor, se o seu para-choque está saindo um pouco, alguém passar ali, acertar seu para-choque, né, aquilo ali vai ser uma culpa concorrente. Às vezes você vai ter que indenizar outra pessoa do que a pessoa te indenizar, dependendo da situação, né? Então você tem que analisar isso. Você pode acabar sendo prejudicado. Duas vezes, né? Duas vezes, né? Então fica a dica aí, ó. Você está nos assistindo, vai comprar um veículo, vai trocar de carro, vê primeiro a vaga de garagem. Eu passei por isso. Eu fui trocar o veículo e eu não optei por outro modelo porque eu cabia na vaga de garagem. Infelizmente eu não comprei o que eu queria. Por isso, né? Então assim, a gente tem que sempre estar refletindo e o bom senso. Porque depois vai gerar um transtorno, mas você compra o carro, não cabe, e aí como é que vai fazer? Exatamente. Vai vender o carro, vai vender o apartamento? Porque ficar ali não tem como, né? Senão vai ser multa em cima de multa. E vai fazer o quê? Ficar pagando multa, né, doutor? Porque o síndico vai ser obrigado. A partir do momento que o síndico receber uma reclamação, o síndico tem que agir. Se o síndico não age, ele está recaindo na omissão. Aí o síndico está abraçando aquela responsabilidade para ele. E síndico nenhum quer isso para ele. Uma coisa que eu aprendi o ano passado, gente, não se coloque em posição de risco. Porque no final é o seu bumbumzinho que está ali, ó,
disposto. Então toma muito cuidado, pensa, reflita e principalmente procure profissionais para te orientar. Como nesse caso, procure um advogado, conversa. Se for uma questão jurídica, procure um engenheiro. Se é uma questão de administração, procure uma administradora. Se é seguro, procure a Lisiane também. Então assim, vamos procurar ter esses profissionais para nos acercar e nos orientar qual a melhor atitude tomar, qual o melhor caminho seguir. Porque a gente sabe hoje tudo é questão de o que você fala, é o que você escreve, aquela coisa toda, né? Igual aqui no caso, já foi buscar na convenção se pode ou não cobrar. Né, o GSE. Você vê, não dá estar preocupado em ressarcir aquela pessoa que causou um dano. Quer livrar o dela. Quer livrar o dela, em primeiro lugar, né? Primeiro o umbigo, né? Aí, tá importante isso, doutor. Se não está na convenção, no regimento interno, que caminho a gente pode seguir? A questão com relação à cobrança? Qualquer coisa de condomínio. Por exemplo, tem muita coisa que eu vejo de condomínio. Não está na convenção. Mas eu falo, cara, mas tem um código civil. Tem as leis complementares. Como é que funciona? Porque a gente sabe que tem muita convenção que está ultrapassada aí. Geralmente existem as regras gerais, né? O Código Civil tem vários artigos que se aplicam a inúmeras situações, mas mesmo assim, se não se aplica a convenção, regimento interno, né? E a convenção e leis complementares, e eu tô tendo um problema e eu preciso resolver, você leva aquela situação para a Assembleia. Não haja sem estar normatizado, não faça nada da sua cabeça, né? Esteja amparado por uma regra. A regra vai ser a convenção, o regimento interno e as leis. E lembrando, vamos lá, Código Civil, né, doutor? Código Civil. Leis complementares, aí vem convenção, regimento interno. E depois as decisões da Assembleia. Isso é muito bacana, esse tipo é importante, porque às vezes, não está na convenção, você pode pegar uma lei complementar, utilizar, se não está, pode pegar o Código Civil, né? Lembrando que isso é importante para a gente ser mais assertivo nas nossas notificações do dia a dia. Doutor, então vamos para o próximo, vamos lá? Vamos lá, vamos em frente. Tá tranquilo demais, né? Amigão síndico, amiga síndica, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, isso ajuda bastante a gente entregar conteúdo de qualidade para você, amigão síndico do Brasil, do mundo, daqui a pouco e no universo. Embaixo também, vamos lá, Ana, lembrando para mandar sua pergunta para o inteligênciacondominal@gmail.com. Vamos lá, pode falar aí, pode falar, meu jovem, seguinte, Ana Carolina, o título é Conselho Fiscal foi contratado para serviço pelo síndico. Vamos lá? Então é o seguinte, o Conselho Fiscal do meu condomínio foi contratado para fazer a vistoria de engenharia nas áreas comuns e também foi celebrado o contrato de 12 meses para prestar esse tipo de serviço. Pode legalmente? Não sei legalmente, mas achei imoral tal contratação, pois gera aquela sensação de que o conselho não irá fazer seu papel devido em estar amarrado com o síndico devido à sua contratação. E aí, doutor, pode o Conselho Fiscal prestar serviço? Isso para mim é novidade. Eu já ouvi falar em síndico profissional, agora Conselho Fiscal Profissional, né, Thiago? Mas eu acho que o cara é engenheiro, né? Acho que é um novo nicho aí no mercado que está surgindo. Mas acredito que talvez seja um engenheiro fiscal, né? Agora, o Conselho Fiscal contratado pelo condomínio para fiscalizar, essa hipótese não existe legalmente, né? Fora que pode ter um conflito, se foi o próprio síndico que contratou o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal está ali para fiscalizar as contas do síndico, dar um parecer sobre as contas e demais situações que talvez só a convenção possa prever, né? Mas o ideal para fiscalizar a obra, você tem que contratar um engenheiro fiscal, né? O Diógenes está aqui com a gente semanalmente, ele bate muito nessa questão, dá várias dicas nessa questão da importância do engenheiro fiscal de acompanhar uma obra. Por quê? Porque você é síndico, não é engenheiro, você não tem conhecimento técnico naquela questão. E mesmo que se tivesse, não é recomendado você esse trabalho. Então, passa a bola para quem é competente, né? O ideal é contratar um engenheiro fiscal. Não existe essa questão de contratar conselheiro fiscal para fiscalizar a obra. E outra coisa, tudo bem, vamos lá, vamos supor que o engenheiro quer dizer que o fiscal, o conselho fiscal é um engenheiro também. Gente, na dúvida, leva para a Assembleia, porque a Assembleia vai decidir, porque ele falou, querendo ou não, assim, ilegal não existe, não é ilegal, mas é imoral. Sim. É meio estranho. Leva para a Assembleia, que a Assembleia vai decidir se é ou não é. Já teve situação que nós vemos que, por exemplo, o síndico tem uma empresa de limpeza e conservação que a Assembleia aprovou ele contratar. Tá ok, né? Passou pela Assembleia, tá ok, né? A Assembleia é o aval, né? O que é a Assembleia? A Assembleia é a manifestação de vontade daqueles condôminos, né? E às vezes você não concorda com a decisão da Assembleia, mas a democracia, apesar de você não concordar com aquela decisão, você tem que respeitar ela. E aí fica a dica, pessoal, isso é muito importante. Leva essas decisões, se você está na dúvida, leva a decisão para a Assembleia. E assim, outra coisa também tem que parar com isso. O cara presta serviço, ele não vai fazer um serviço de qualidade, porque não.
O cara tá ali, cobra ele, né? Eu só sei, como síndico, eu não acho interessante, porque depois você não vai ficar meio ruim para você cobrar o cara, vai ficar meio estranho, entendeu? Mas eu não vejo problema nenhum, só leva para a Assembleia, converse com os outros pessoal do Conselho Fiscal também o que acham, e se ele prestar o serviço de qualidade, ok, beleza, né, doutor? Exatamente, não tem problema, né? Então vamos seguir nosso plantão, tirar dúvida aqui no Inteligência Condominial, manda sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Agora, meu amigo Maílson. Ei, Maílson. Essa aqui é interessante. Fala assim, ó. Sou inquilino de um apartamento. Recentemente fui proibido. Foi proibida a entrada de entregadores de água. Porém, tenho problema na coluna e moro apenas com minha filha de 6 anos. Fui notificado. Como devo proceder? Outro detalhe, a síndica se recusa a conversar comigo. Ou se quer passar o seu número de contato. Tenho direito? E aí, doutor? Pode subir o cara da água, doutor? Então vamos lá, né? Essa questão, né, a partir do momento da pandemia, ficou bastante vedado, né, a questão de subir entregadores, toda essa questão, né? Em primeiro lugar foi uma questão de saúde e também questão de segurança. Os condomínios podem proibir, né, a subida de entregador, determinados entregadores, mas nada é absoluto, nenhuma decisão é absoluta e ponto final. Existem exceções, né? Maílson tem um problema de coluna. Outro morador pode ser um idoso, não consegue descer e carregar um galão d'água. Outra pessoa pode ser um deficiente físico. Outra pessoa pode ser uma mulher que esteja grávida, não pode ter excesso de peso. Até porque tá passando tá bem naquele dia, né? Você que é síndico não tem que levar as regras a ferro e fogo. Você tem que analisar cada caso de forma detalhada. Por quê? Porque você está restringindo da pessoa ter acesso à água, está colocando em risco a integridade física e a saúde dela. E isso pode gerar o quê? Um transtorno enorme, um processo contra o condomínio por uma bobeira, né? Uma bobeira, porque eu falo que tudo que é falta de diálogo para mim é bobeira, porque é tão fácil conversar, né? Às vezes era para ser, né? Era para ser fácil de conversar, mediar, resolver o conflito. Você vê que a síndica sequer quer ouvir, né? Consegue ter o contato, mas ela está arranjando um problema enorme para ela. Vamos supor que chega lá em um processo e o condomínio é indenizado a pagar essa pessoa, pagar uma indenização em favor dessa pessoa. Como que essa síndica vai explicar para os condôminos na Assembleia? Tive que pagar um dano moral de tantos R$1.000, por quê? Porque eu não deixei um morador fornecendo água, a água que é essencial para a sobrevivência, e não uma pessoa que tem atestadamente um problema de saúde na coluna. Eu agora fiquei assim... uma pulguinha atrás da orelha aqui. O síndico, nesse caso, pode pedir o cara o laudo dele, da coluna, do problema da coluna que ele tem? Porque ele pode estar mentindo, né? Que é uma hipótese. Lógico que o cara não vai fazer isso, jamais, né? Mas é só uma hipótese. Não, pode estar mentindo. Eu estendo mais essa questão. Também tem a questão de direito da propriedade. Você vai proibir de uma pessoa que eu estou autorizando a ingressar no meu apartamento? Está no horário permitido? Né, tá ok? Então pode ingressar normalmente. Agora ficar embarreirando isso pode entrar o visitante, né? Exatamente, porque geralmente é para evitar o grande fluxo, né? Principalmente condomínios de grande porte, quantas pessoas do iFood, né? Ou de outros aplicativos comparecem na portaria. Pessoas, todo mundo subisse, descesse, né? Ainda mais as pessoas que trabalham nesse ramo, né? Odeiam ter que subir. Por quê? Porque ele está perdendo tempo de uma entrega ali, né? Cara, é interessante, eu tô aí nesse ramo há 10 anos aí, mais de 3.000 programas aí para vocês, síndicos, na entrega de conteúdo, versão rádio, versão TeleTV, podcast, né? São coisas complicadas, complexas, né? Porque assim, beleza, às vezes o síndico libera, aí o outro morador fica se questionando, por que comigo não pode? Aquela coisa toda, né? Cara, é uma coisa que tem que ter muita mediação mesmo, né, doutor? Porque são coisas conflitantes, né? São bem conflitantes. E falta o bom senso das pessoas também, né? Porque não dá pra gente normatizar os inúmeros problemas que o ser humano arranja pra ele mesmo no dia a dia. Fica impossível. Então, por isso que o diálogo, a conversa, né? Você explicar, ou então o mesmo morador tentar conversar com o síndico, mas o caso aí, falou que a síndica não quer nem conversar, né? Então é complicado você ser gestor do condomínio e não estar aberto para a conversa. Mesmo que seja uma pessoa, que seja um transgressor, seja um oponente, um rival, você, a partir do momento que é síndico, você tem que abrir os seus ouvidos e tirar qualquer obstáculo que interrompa qualquer tipo de comunicação. Você tem que estar aberto, tem que abrir o coração e os ouvidos. E assim, é o que você falou, né? Eu tento, pelo menos nesses 10 anos de gestão, sempre ter a questão do bom senso, né? Entender, compreender as situações,
para tomar melhor, ser mais assertivo no dia a dia. Lógico, é uma parada sempre com o jurídico também. Porque que eu acho que pode conversar com a pessoa, eu não vejo nada mais pedir o laudo para confirmar aquela informação, guardar nos registros, e faz o informativo, ó, pessoal. Mediante aqui, né, a pessoa apresentou o laudo, tem problema de saúde, não tem como descer, a gente vai estar liberando para a unidade tal, e solta o informativo para todo mundo, né? Tem ciência disso. Tiago, a gente presta assessoria jurídica para inúmeros condomínios, síndicos, né? Aí às vezes o síndico aparece com um determinado problema. Não, eu já quero judicializar, quero notificar, tal. O que eu faço? Você já tentou conversar com a pessoa? Você pode me passar o contato dela para eu conversar? Uma ligação, muitas vezes mesmo, de 5 minutinhos, resolvido. Só numa conversa. Então economizou tempo, dinheiro, estresse, né? E assim, gente, eu não sei vocês aí, eu prefiro que a pessoa venha falar comigo, né? Quantas vezes já resolvi, eu moro também em condomínio, né? Eu já resolvi com outros moradores, mas resolveram comigo, aí no dia a dia. Porque, como eu falei, a gente parte do princípio que todo mundo é adulto, todo mundo quer resolver uma situação. A gente não quer gerar um embate. Cara, essa aí são o mínimo da sociedade, a pequena parcela. Eu sempre falo, a maioria da parcela brasileira são pessoas do bem, que querem fazer a coisa de maneira correta. E muitas vezes nem sabem. Esses dias eu conto pra vocês, esse dia a moradora reclamando que caiu água dentro do apartamento dela. Aí eu entrei em contato com o apartamento de cima e falei, não, Thiago, pô, nem sabia, ninguém nunca falou nada pra mim e tal, não vai acontecer mais. E não aconteceu mesmo. Né? Ela falou assim, pô, por que a pessoa não falou pra mim? Só me telefonar aqui. Exatamente. Que era coisa tão simples, né? Às vezes assim, não é de má fé, às vezes a pessoa não sabia que incomodava. Como ninguém nunca tinha falado com ela, então ela, tá tudo normal, né? A partir daquele momento ela mudou a conduta dela e tá super tranquilo. Não, e a conversa é essencial. Eu moro em condomínio, né? Essa semana mesmo teve um problema no banheiro lá, tem sempre aquele vazamentozinho, começa a juntar, né? O que eu fiz? Eu não sabia quem morava em cima. Eu fui na administração, peguei o contato do morador. Falei assim, sou o vizinho de baixo, mandei a foto, tá acontecendo isso? Precisa de ajuda, tá o horário aqui que você quer vir, tá de portas abertas pra gente resolver essa questão. Tranquilo, resolveu a questão. Agora tem gente que manda pro síndico intermediar pra falar, ou então manda no grupo de WhatsApp. Sem direto, tem que ir direto na fonte solucionadora do problema. Né? É que vai resolver, né? Tem que resolver, tem que ser prático, né? Essa é uma história muito bacana. Um dia eu tava no condomínio, aí beleza, eu vi um carro lá, o cara parado na vaga que não era dele, né? Aí eu falei com o cara, por que você tá parando aqui e tal? Aí ele falou a situação pra mim, eu falei, não pode e tal. Beleza, passou uns 5 minutinhos, a mulher dele me ligou, do cara. Porque você falou com meu esposo, não sei o quê. Quando for, você fala comigo, eu sou responsável. Eu falei assim, mas não tô entendendo. O cara tá na minha frente. Por que eu vou falar com você? Todo ele não é maior de 18 anos? Não faz sentido. É a mãe dele ou a esposa? Eu falei assim, não faz sentido. Eu ficaria puto se fosse comigo. Eu tô vendo você aqui na minha frente. Uma situação que eu tenho que falar com você. Eu vou falar com um terceiro pra falar com você. Não faz sentido, né? E aí depois eu encontrei com o cara, ele se desculpou também, desculpei, a gente resolveu a situação, mas foi engraçado, né? A pessoa, pô, fala comigo, o cara tá na minha frente, como é que eu vou negar ali a... Ele que tá manobrando o carro, ele que tá dirigindo? Não é? E ele não é sua esposa? Pois é. É mãe ou esposa, né? Coisas de condomínio, meu jovem, minha jovem, vem pra cá que o papo é maravilhoso. 10 anos entregando conteúdo pra você de qualidade. Já convido seu amigo síndico, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha aí para o maior número possível de síndicos, pra gente poder propagar a boa nova no universo condominial. E vamos que vamos, doutor. Tá tudo tranquilo hoje. Teu filho tá melhor? Tá melhor, graças a Deus, super ativo, bagunceiro. É assim que a gente gosta, porque quando o nosso filho começa a ficar quieto, para de bagunçar, a gente sente falta, né? A única coisa que a gente fica feliz que o tá quieto é o condômino, né? Tá quietinho, não causa problema, é bom demais pro síndico, ó. Sim. Então vamos lá, ó. Lembrando para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Agora a pergunta do amigo Galileu. Esse que deve ser filósofo, né? Filósofo. Galileu lá, né? Físico, filósofo. Então vamos lá, o título é Aviso Obrigatório em Elevador. Aí ele fala, gostaria de saber quais avisos são obrigatórios dentro do elevador. O aviso único obrigatório no elevador é aquele da lei federal. O mesmo se encontra, né? Verifique se o mesmo se encontra. Já leu? Obrigatoriamente é esse aviso. Agora, se você está falando sobre avisos do condomínio, né? Não tem obrigatoriedade de colocar avisos no elevador. Ali é só um acessório. Geralmente, o condomínio tem o seu próprio meio de comunicação, né? Meio de comunicação, que é o mural. Hoje em dia, aplicativos, e-mail. Lá no meu condomínio mesmo. Eu vejo no mural, vejo no elevador, vejo na mídia do elevador, e vejo no aplicativo e vejo no e-mail. Então, eu tenho uns 5 lugares para ver. Mas, assim, é obrigatório colocar todos os avisos no elevador? Não. Mas é um local bacana, porque ali é a pessoa que ela para ali, aqueles
10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, que ela para respirar, olha para a parede. Opa, olha esse comunicado, que interessante, não sabia. Opa, olha aqui está o edital da Assembleia, será que é do meu interesse eu participar? Né? Então, se você é síndico e não utiliza o elevador para trazer essas informações, você está perdendo um ótimo local para trazer informação. Mas o nosso amigo Galileu ali, o síndico também não é obrigado a colocar qualquer tipo de comunicação nos elevadores. E assim, né, doutor Cláudio, eu acho que quanto mais comunicação, e principalmente comunicação assertiva dentro dos condomínios, é bom demais pro síndico, né? Tem que aproveitar. Eu sempre falo, gente, a gente paga a administradora, pede a fazer lá, faz um carrossel de informativos, toda semana trabalha um aspecto do condomínio e vai colocando ali, porque, igual eu falo, o condomínio é um processo de educação continuada. As pessoas esquecem da vaga, esquecem da bituca, às vezes bate uma porta, tem aqueles que o cachorrinho passa e não consegue pegar nem o cocôzinho do cachorro. Então, assim, você vai lembrando a pessoa do comportamento mais adequado que ela deve ter. E quanto mais comunicação, melhor. É igual você falou, eu sou igual você, é aplicativo, é mural, é elevador, e-mail. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais informação disponível, melhor. E mesmo assim, você igual o síndico, não dá problema, a pessoa fala assim, não sabia, não fui avisado. E tá lá, tá no e-mail, tá no WhatsApp, tá na mídia, tá no elevador, né? E assim, você que mora em condomínio, o não sabia, não resolve nada. Lembre-se, é uma obrigação sua seguir as regras. Não precisa nem ser avisado. A partir do momento que você mora naquele local, você está aceitando as regras. Então você tem que correr atrás também de obter aquela informação. Sabe por quê, doutor? Esse dia a pessoa me procurou. Parou 2 carros numa vaga. Aí aconteceu? Ficou a vaga, um carro ficou para fora, né? A pessoa falou, eu não sabia. É engraçado, quando você veio aqui, o cara não falou que era só uma vaga pro carro. Por que você tá colocando 2, né? Falei, pois é, fazer o quê, né, jovem? Não posso fazer nada, né? Você que infringiu a regra. A não ser que ele te vindo e falou que era 2, né? Mas é metade de... É 2 metades. Não, mas é engraçado que eu fui conversando com ela. Falei, mas você não sabia? A pessoa falou. Então por que você tá com raiva de mim? Você que infringiu a regra, não fui eu não, A pessoa cria raiva dela, comportamento dela mesma, né? Ela criou o problema e ela ficou com raiva dela mesma. Fazer o quê? Paciência, né? Vamos que vamos. Você que tá aí, então, se inscreva, curta, comenta. Vem pra cá que o papo é maravilhoso. Agora a pergunta da amiga Dalva. Vamos lá, o título é Quais os direitos de locatário não morador? Ela fala, eu e meu filho somos locatários. Conforme o contrato de locação do apartamento, onde apenas eu moro, meu filho tem direito ao uso da piscina, quadras, etc. Enfim, tem livre acesso às áreas comuns, mesmo não sendo morador, doutor Cláudio Viana. Sim, o inquilino. Quem é o inquilino? É o possuidor, né? Ele exerce o direito de posse daquela propriedade durante uma parte temporária. Então, se você tem a posse daquele imóvel e aquele imóvel está vinculado a um condomínio, e aquele condomínio tem área de lazer, piscina, churrasqueira, quadra, sauna, brinquedoteca, você, inquilino, tem amplo acesso a todas essas áreas, né? Não tem como ter essa restrição. Por quê? Porque se a pessoa que alugou para você é o proprietário condômino e de forma temporária ele otorgou todos os poderes de uso da sua propriedade para o inquilino. Então o inquilino terá pleno direito de estar usando aquelas áreas comuns. Se você é síndico, não tem essa prática, tem que ter cuidado. Você está correndo sérios riscos, né, de responder um processo, né, ter que pagar uma indenização para a pessoa de uma forma boba, né? Boa pergunta, doutor. Então assim, eu aluguei o apartamento, a pessoa está usufruindo ali, né? Eu dei o direito para ela. Sim. Eu, como dono do apartamento, não posso utilizar naquele momento, né? Exatamente. Existe um entendimento, né? Que a partir do momento que você transferiu a posse, aquela posse é só do inquilino. Então, quem vai utilizar aquelas áreas comuns é quem está tendo a posse, que é só o inquilino. Você, como proprietário, você vai ficar só como proprietário. Você não é possuidor do direito. Você otorgou os seus direitos para uma pessoa. Então, você está... afastado de usar aquele direito, vamos supor, um aluguel de 2 anos. 2 anos você não pode então alugar churrasqueiro, usar as áreas comuns, né? E também e aqueles casos que tem uns espertinhos que sempre aluga para o terceiro. Como é que funciona? É a questão da sublocação, né? Sublocação. Essa questão entra na questão da lei do inquilinato, geralmente nos próprios contratos, fala que é vedada a sublocação, né? Aluguei, eu sou inquilino do Thiago, mas eu vou aproveitar. Estou pagando R$500, mas eu estou alugando para outro por 1.000. Estou lucrando 500. Então você tem que observar o seu contrato. Geralmente é proibida essa questão da sublocação. Até porque o proprietário não vai ter o controle. Para quem que essa pessoa está sublocando? Né? Quem é ela? Se ela causar um dano, quem vai... Como que eu vou achar ela? Não sei nem o nome dela, né?
Então é uma forma de resguardar o seu patrimônio. E aí fica uma dica, acho que é importante, pessoal, para quem faz gestão de condomínios. Se o apartamento é alocado, num caso de uma notificação ou de uma multa, sempre é importante também você mandar para o dono do apartamento. Porque sempre a gente entrega às vezes ali pessoalmente, né, para o inquilino, mas mande também para o proprietário, para ele ter ciência do que está acontecendo, porque no final ele que é o responsável de tudo que acontece daquelas pessoas que estão, né, circulando no condomínio, né? Exatamente. Todas as informações, né, que tem, você que é inquilino, todas as informações que acontecem no condomínio, você é obrigado a passar para o proprietário, né, principalmente também todas as correspondências, intimações, né, porque geralmente nos contratos de aluguéis a gente faz muita revisão de contrato de aluguel, né, no escritório. A gente coloca essas cláusulas, né? As pessoas costumam muito pegar esses contratos de aluguel pronto na internet. Copia e cola, né? E às vezes acaba criando problemas, né? Porque o contrato tem que ter todas as previsões possíveis. Quais os problemas possíveis pode acontecer naquela relação locatícia. Então o advogado vai estar prevendo, fazendo cláusulas preventivas, para se caso ocorra aquela situação, já tenha a solução e quais as medidas podem ser tomadas. Bom demais, amigo Cíndio, amiga Cíndio. Quero mandar aqui a amiga Patrícia, para de fazer barulho. Ontem o Cíndio me ligou, você tá fazendo barulho muito alto no seu apartamento. Maneira, por favor, fala baixo. Se ele for te multar, não posso fazer nada, hein? Vamos manter os bons modos do condomínio. Sofre muito com barulho em unidade, doutor, dos apartamentos? Olha, lá eu só tenho um vizinho, né? Lá no meu é só 2 apartamentos, eu quase não escuto. Nem sei se ele tá morando lá ou não. Mas a gente acompanha grupo de WhatsApp diariamente. Você consegue acompanhar o grupo de WhatsApp? Eu saio de tudo. Tudo arquivado, né? Arquivado. Não tem interesse, isso. Quando alguém te marca, aí você vai lá ver do que tá acontecendo, né? Mas a gente olha assim, dá uma olhada rápida, recorrentemente, não só de vizinho, mas também de prédios ao lado, né? Eu moro nas QI, né? Que é na quadra industrial de Taguatinga. Boa pergunta. E lá tem muito problemas, né? E se for interessante falar agora, eu quero mandar um abraço pro meu professor lá, meu personal, agora tô não. Fase de cuidar da saúde, né? Sim. E ele comentando que a namorada dele trabalha no condomínio. E aí tem uma moradora do prédio da qual ela trabalha, tá reclamando de um passarinho do condomínio da frente, do lado, né? Como é que lida com essa situação? Tiago, é daquela mesma situação que a gente bate muito, né? Aquele problema tá afetando a coletividade ou está afetando só aquela pessoa? Então a gente vai distinguir quando que entra o condomínio nessa briga, né? Ou quando é a moradora. Se é só a moradora, então a questão é um problema de vizinhança, né? Vizinhos de lote diferente. Então ela tem que buscar. Não é o condomínio, é ela com pessoa física ou jurídica procurar ali aquela unidade para poder... Porque quando é uma situação, quando é um condomínio, muitos moradores estão reclamando, o que eu faço, né? Vamos supor, é um condomínio em desfavor de outro vizinho, né? Que não faz parte do condomínio. Eu levo para a Assembleia para saber se os condôminos estão de acordo, que aquilo ali é um problema da coletividade, para aquilo lá ficar registrado em ata, e quais as providências que os condôminos... Porque você vai ter um custo, né? Entrar com o advogado. Exato, né? Porque se você vai na onda do morador, né, comprou a briga dele de forma individual, aí você entra com um processo, esse processo é improcedente, aí você tem que pagar as custas, os honorários, e aí, como que você vai prestar conta para os outros moradores? Mas aí era o problema dela e a gente utilizou o CNPJ do condomínio para resolver um problema pessoal dela. Então tem que ter cautela, né? Tá vendo, amigão síndico? Tá vendo? Não é brincadeira, não. Por isso que eu falo, não se coloque na posição de risco. Na dúvida, ó. Respira, procura o profissional, troca uma ideia para você buscar a melhor alternativa e em casos extremos, até falo, não tenha medo, chame a Assembleia e mostre a situação é essa aqui, como é que a gente vai resolver em coletivo, né? Porque se der algum BO, é o coletivo que vai pagar, né? Exatamente, o coletivo que paga. Às vezes o morador está processando o condomínio, às vezes por uma besteira, alguma coisa poderia ser resolvida e ele não pensa que... Ele está pagando. De qualquer forma, seja para um lado ou para o outro, ele vai ter que pagar aquela questão de uma cota parte dele. Ele mesmo vai estar se indenizando, ou ele mesmo vai ter que pagar alguma coisa para o condomínio. Por isso, pessoal, eu digo para vocês o curso, que é um curso maravilhoso, entre Centro de Mediadores, cara, tá aqui em Brasília, é um curso maravilhoso, tem vários módulos, então convido quem é síndico, quem é advogado, quem trabalha nessa área de relacionamento com pessoas, buscar esse curso, é um curso muito interessante, né, que é o Centro de Mediadores, que é o curso de mediação de conflitos, tá? Fica a dica para vocês aí, é um curso maravilhoso, e vamos seguir com o nosso programa também, né, doutor? Vamos parar não, ó. Amigão síndico, amiga síndica, vem pra cá que o papo é muito bacana, lembrando, no rodapé do nosso vídeo tem todos os nossos apoiadores, tem um link da inscrição aí do nosso evento, Síndico Expo, que é um evento muito bacana, vai ter muito conhecimento ali, muita confraternização, um dia a gente poder se alegrar
aprender, nos acolher e vai ser um dia maravilhoso. No link do rodapé do vídeo tem o link da inscrição. Vamos que vamos lá. Mais uma pergunta aqui do nosso dia. O amigo André. Essa aqui é legal, ó. O título é Chamada de Capital. Há legalidade de acordo? Chamada de capital? Sei lá. Vamos lá. Vamos ver a pergunta, ó. Foi feita uma assembleia onde foi decidido uma chamada de capital para melhorias do prédio em um total de 10 parcelas. Porém, há 2 condôminos que, por questões de saúde, estão pedindo o parcelamento maior para conseguir efetuar o pagamento. O Conselho Fiscal pode decidir? Precisa de uma assembleia para essa decisão? O síndico quer colocar uma multa e cobrar um juro pela mora, caso seja aprovado. A legalidade em se fazer essa cobrança de multas? É muita coisa na pergunta só. Vamos lá, doutor. E aí, a questão do parcelamento? Essa nomenclatura que o condomínio usou, chamada de capital, ou seja, arrecadação de taxa extraordinária para custear determinada situação, né? Tiago, é aquela questão da soberania da Assembleia, né? Se você não participa da Assembleia e tem uma decisão daquela Assembleia, aquela decisão tomada ali vai vincular todos os condôminos, quem participou ou não, quem tem problema ou não. Se os condôminos decidiram que é em 10 parcelas, terá que ser em 10 parcelas. Se for em uma parcela única, terá que ser em parcela única. Agora, ficou muito pesado, teve uma comoção no condomínio, aí o síndico é obrigado, né? Assim, não é obrigado. Caso ele queira, nem será uma obrigação, né? A questão de empatia, de rediscutir a questão do parcelamento da taxa extraordinária. Mas que eu recomendo, não voltar atrás, não retroceder, porque você acaba reabrindo a discussão e não saindo do lugar, a não ser que seja algo totalmente fora da normalidade. A gente entende que é questão de saúde e tal, mas sim, se abrir um precedente para essa pessoa, tem que abrir para todo mundo, né? Não, aí existem vários, assim, desculpas, né? Todo mundo tem seu problema, né? História triste, todo mundo tem. Então, se o condomínio agir de forma pontual com cada condômino, né, o condomínio não consegue seguir o seu objetivo. Então, é de forma igual para todos, né? Na lei, infelizmente, não há tratamento se a pessoa diferente para a pessoa idosa, se a pessoa é deficiente, se a pessoa está passando por um mau momento financeiro, a obrigação sempre será igual para todos os condôminos, de acordo com o que foi decidido na Assembleia. Por isso que é importante você participar de assembleia. O que é decidido ali é o que você vai ter que seguir, né? Infelizmente. Tem muita gente que me liga, né? Teve assembleia, aumentou o condomínio, o que eu posso fazer? Pagar. Pagar, não tem que se discutir. O que era para ser discutido era na assembleia, né? E outra coisa, pessoal, bota a cabeça de vocês que moram no condomínio. A taxa ordinária é rateio de despesas. O condomínio não tem finalidade de obter lucro. É porque, infelizmente, o custo vai aumentando e tem necessidade para manter o portão aberto, para fazer uma revitalização, para fazer algum investimento no condomínio, manter aquele condomínio operante, vamos dizer assim, tem um custo, não tem outro caminho. Entendeu? O síndico não está ali para vou obter lucro. Não, cara, tem que pagar a conta, não tem outro jeito. Um dia eu estava na Assembleia, a pessoa falou assim: dá uma sugestão aí para nós. Eu falei: desliga o elevador, desliga os portões. Pô, tá de sacanagem, Thiago? Eu falei: não, mas ué. Você não quer apertar e subir lá na sua comodidade lá? Energia elétrica. Tem gasto, não tem outro jeito, né? Empresa de elevadores, manutenção, tudo é custo, né? Ou investimento, né? Porque você está tendo ali um benefício que você tem também, né? Exatamente. É o custo para você ter uma comodidade, né? Não quer subir até o 10º andar de escada. Apesar que eu estou precisando ultimamente queimar os becos, né? Doutor, a situação que ele falou, que foi da multa e juro. Como é que funciona hoje a multa e juro nas taxas ordinárias? Então, a lei prevê, né? A lei prevê no Código Civil tem uma multa e juros base, né? Que é 2% de multa e 1% de juros. Mas a lei fala que a convenção pode determinar juros e multa divergente da lei. Então, às vezes, só a convenção pode aumentar naquela questão. Mas o básico mesmo é 2% de multa e 1% de juros ao mês. Às vezes eu recebo muita ligação, né, de condomínio inadimplente. Esses juros estão abusivos. Eu assim, não, rapaz, aqui não é banco, que é os juros legais, né? Que é atualizado pelo próprio site do tribunal. A gente só coloca lá 1% de juros e é atualizado de forma automática. Vou pedir a revisão, mas eu nunca vi a pessoa entrar com revisional de taxa de condomínio por juros abusivos. Não, porque são os juros legais. É o que está escrito na convenção ou o que está escrito na lei. Não tem muito para onde correr. Doutor, outra situação. Para protestar um título, igual um boleto de taxa ordinária, né? Existe tempo mínimo ou não? Com um mês já pode protestar ele? A partir vamos supor, venceu dia 10. Dia 11 você já pode estar protestando. Por quê? Porque aquele
boleto de pagamento, Tá aquele vencido. título de pagar tá vencido. Então eles têm que estar vencido. E hoje é muito fácil, você não precisa nem ir no cartório. Virtualmente você já consegue fazer o protesto. Bom demais! Estou muito feliz aqui de receber o Dr. Cláudio Viana, um expert, né, em direito condominial aí. Tá conosco aqui muitos anos já, vai ter uns 4, 5 anos já, né? Por aí, né? Já estamos caminhando quase aí. acho que já é uns 4 anos já. Uns 4 anos entregando conteúdo para você. Nosso canal tem mais de 10 anos e mais de 3 mil vídeos para ajudar você, amigo síndico, você que é do universo condominial, porque conhecimento é poder. Então, amigo síndico, tá entrando agora, se você continua já há muitos anos como síndico, busca conhecimento, busca estar sempre renovando esse conhecimento que é importantíssimo. É o que eu falo para vocês. A experiência que eu tenho é, não se coloque em situação de risco. E o conhecimento vai te libertar nesse sentido, né? Essa frase nova aí é boa, viu? Não se colocar em situação de risco. Porque eu passei por uma situação de perrengues, então assim, não vale a pena. Refletiu, né, Thiago? Refletir, fala, não vale a pena. Porque o desgaste emocional é muito grande. Então, cuida da sua saúde mental, eu falando isso há muito tempo, saúde mental é importante para a vida. Principalmente nós que atuamos com pessoas, para saber lidar, saber se expor. É igual fala, às vezes você fala uma palavra ali, a pessoa já fica contrariada, quer ir contra você, aí vira aquele caos, né? Então que a gente possa buscar também saúde mental, que é importantíssima. E aí fica até uma orientação para quem faz podcast, tem vários podcasts no Brasil todo, vários eventos que voltou voltou a rotina normal. Bote aí o psicólogo, bote a questão da inteligência emocional, para mim é a parte mais importante para o síndico. Doutor, fica à vontade aí, suas considerações finais, meu jovem, muito obrigado aí pelo conhecimento aí, transmitido para todos os síndicos e síndicas do Brasil, do mundo e agora em Marte também. Então, tu vai ser advogado do síndico lá em Marte? O Elmo quer abrir condomínio lá em Marte. Eu tenho medo de altura, daqui que chega lá é muito longe, né? Então tá bom, então. Então vamos lá, Thiago. Gratidão, né? Sempre estar aqui presente, transmitindo conhecimento. Eu sempre falo que mais do que transmitir conhecimento, a gente aprende com essas perguntas, né? Não existe pergunta boba, pergunta burra. Todas as perguntas a gente reflete, né, sobre a melhor aplicabilidade daquela questão, qual a melhor solução. E a advocacia condominial é isso. É uma advocacia 90% preventiva, né? O advogado condominial, ele tá ali para que o problema não chegue. É muito ruim quando a gente é contratado quando já existe o problema, sendo que a gente poderia ter feito um tratamento, né, antecipado para que aquela situação que o condomínio está passando ruim que não chegue, tá? Pessoal, se você quiser saber mais sobre a advocacia condominial, segue lá no meu Instagram, claudioviana.adv, me segue lá, manda uma mensagem na DM que a gente pode estar conversando. Um grande abraço para todos. Bom demais, pessoal, quero fazer um convite para vocês, vai na playlist de síndico para síndico no nosso canal, tem mais de 100 síndicos entrevistados, sem histórias, sem conhecimento, sem aprendizados, muitos aprendizados com síndicos aí. Então, assim, tem esse convite para você conhecer um pouquinho da história desses síndicos aí, que é síndico igual a gente, que está no dia a dia. Doutor Cláudio, muito obrigado. Você que esteve conosco também, muito obrigado. Foi mais uma edição do nosso Entende Condominial, Reflexão Condomínio, porque aqui, condomínio é papo popular. Valeu, amigo síndico, amiga síndica.